Olá, minha gente, vamos aprender um pouquinho mais sobre conjuntos? Vamos lá. Primeiramente, precisamos ter uma ideia do que é um conjunto. Acredito que todos vocês, todos nós, né, já brincamos, já fizemos vários tipos de coleção. Só um minutinho que eu vou mexer aqui na tela aqui. Acredito que todos vocês já fizeram coleção de carrinho, coleção de boneca. Como que você fazia? Você pegava os seus brinquedinhos, colocava em um determinado lugar, agrupava, né? E normalmente a gente cercava por alguma coisa para poder limitar aquela coleção, aquele grupo. A ideia de conjunto é basicamente isso, né? Eu estou formando um grupo, eu estou formando uma coleção, um conjunto, um agrupamento, tá certo? Todo conjunto, né, eu posso representar, eu tenho que representar dando um nome para ele. E na matemática nós utilizamos uma letra maiúscula para dar nome ao nosso conjunto. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Conjunto C igual. Esse C maiúsculo está me dizendo que o meu conjunto se chama C. Esse conjunto aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, o nome dele é o conjunto C. E os elementos, eu vou representá-los por letras minúsculas. Quem são os elementos do meu conjunto? É o A, E, I, O, U. São os elementos do meu conjunto. E eu cerquei os meus elementos, né? Eu usei uma chave para poder colocá-los todos agrupadinhos dentro daquela chave. Então, eu tenho um conjunto C, que é representado por uma letra maiúscula, é o nome do meu conjunto, e os elementos letra minúscula. O A é um elemento do conjunto C. Então, como que eu digo isso? Como que eu escrevo isso? Eu digo que o A pertence ao conjunto C, porque o A é um elemento do conjunto C. O E é um elemento do conjunto C. O E pertence ao conjunto C. Da mesma forma, os outros. O I pertence ao conjunto C. O O pertence ao conjunto C. O U pertence ao conjunto C. No caso, o B, eu não tenho a letrinha B aqui. Eu vou dizer que a letrinha B, que o B não pertence, eu corto esse E, ao conjunto C. Então, a partir de agora, você já percebeu que, quando eu quero dizer que um elemento pertence àquele conjunto, eu uso esse símbolozinho aqui. Este é o nosso símbolo de pertence. Eu relaciono elemento a conjunto. Agora, quando um elemento não faz parte daquele conjunto, eu digo que ele não pertence. Então, agora você aprendeu dois símbolos, pertence e o símbolo de não pertence. Mas quando eu utilizo esses dois símbolos, quando eu estou relacionando elemento com conjunto? Bem, eu tenho três formas de escrever um conjunto, o mesmo conjunto. Eu posso escrever o mesmo conjunto colocando todos os elementos, igual esse exemplo que eu fiz com vocês aqui. Conjunto C, letra maiúscula, é igual o elemento A, E, I, O, U, e usei uma chave para cercar meus elementos aqui. Então, eu enumerei, eu disse o nome de cada um, de cada elemento foi citado aqui dentro da minha chave. Eu também poderia usar uma descrição. Ao invés de colocar todos os elementos, eu vou usar uma característica que todos têm. O A, E, I, O, U são vogais do nosso alfabeto. Então, eu poderia escrever esse conjunto C utilizando uma outra nomenclatura. Eu vou dizer que esse conjunto C são todos os elementos que são vogais. Mas como eu escrevo isso? Eu digo que X, tal que X é vogal. Isso é a forma da gente escrever, uma nomenclatura, uma linguagem matemática. X quer dizer qualquer elemento, tal que esse elemento é vogal. Quando eu digo isso, quando eu leio isso, eu só consigo pensar no A, E, I, O, U. Mas também eu poderia usar um diagrama para representar esse mesmo conjunto C. Eu chamo o diagrama de Venn, né? Venn com Euler, né? Então, eu poderia dizer, normalmente a gente utiliza mais aqui no diagrama de Venn. Então, eu tenho o diagrama representado pelo conjunto C, o nome dele é o conjunto C, e aqui estão todos os elementos do meu conjunto C. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos como que eu represento um conjunto. Eu tenho três formas de representar o mesmo conjunto. Né? Eu vi que
eu represento um conjunto, o nome dele com a letra maiúscula e seus elementos com letra minúscula. E quando eu quero dizer que um elemento pertence a um conjunto, eu utilizo o símbolo de pertence, que é esse ezinho aqui. E se o elemento não pertence àquele conjunto, eu corto esse ezinho, dizendo que ele não pertence ao meu conjunto. Muito bem, continuando. Nós também vimos o que é, né? Estou falando de algo que nós falamos na nossa aula, na sala de aula, né? Estou dando uma aula de revisão para vocês. Conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Eu tenho conjuntos que são finitos, eu tenho conjuntos que são infinitos. Exemplo, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês aqui, o conjunto C, né? Da tela anterior, A, E, I, O, U, é um conjunto finito. Ele tem fim, ele tem início e fim. Mas eu tenho também conjuntos infinitos. Olha esse exemplo aqui. 1, 3, 5, 7, 9, coloquei a reticência. Eu poderia representá-lo assim, ou então do outro jeito aqui em cima aqui. Porque esse aqui são os números ímpares. X tal que X é um número ímpar. Agora eu melhoraria isso aqui, né? X tal que X pertence a N e X é ímpar, e x é um número ímpar, certo? É um número ímpar natural, né? Muito bem, vamos em frente. Nós também já vimos na nossa sala de aula que os conjuntos, né, nós temos o conjunto universo, nós temos o conjunto unitário, nós temos o conjunto vazio. O que seria o meu conjunto universo? Eu tenho um conjunto, por exemplo, dentro do outro. Este maior conjunto, sobre o qual aquele que eu estou analisando o conjunto A e o conjunto B. Esse conjunto A e esse conjunto B, ele pertence a um conjunto maior. Então, ele pertence a um universo. É igual o exemplo que eu dei anteriormente ali. O número é ímpar, mas ele pertence a um outro conjunto, que são os naturais. É igual na escola, né? Na escola, se eu analisar que o meu universo é a minha escola, a minha sala, ela pertence ao ela está dentro do meu universo, que é da minha escola. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira A, aqui eu tenho a primeira B, aqui eu tenho a segunda A, aqui eu tenho a segunda C. Quem é o meu universo? O meu universo, no meu caso, do meu exemplo, é o meu colégio. Mas eu poderia também pensar que o meu universo poderia ser a minha cidade. Tá certo? Então, o universo é aquele maior conjunto sobre o qual eu estou analisando aqueles que estão dentro dele, tá? Quando eu falei do conjunto dos números ímpares, os números ímpares eu estava me referindo ao meu universo dos naturais, os naturais ímpares, né? Então, é um conjunto que contém todos os elementos ligados aos conjuntos pelo que nós estamos trabalhando. É representado pela letrinha U. O que é um conjunto unitário? Conjunto unitário é aquele que tem só um elemento. E o que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que eu não tenho nenhum elemento dentro dele. Eu posso falar de um conjunto, por exemplo, né? Um número natural negativo. Não tenho número natural negativo. Então, se eu estou pedindo para você, me dê o conjunto A, é o conjunto dos naturais negativos. Os números naturais são todos positivos. Então, como que você representaria para mim o conjunto A? Você diria que o conjunto A, ele é vazio, porque eu não tenho nenhum número que é natural e é negativo ao mesmo tempo. Como que você representa isso? Ou você coloca esse símbolo aqui, ou você coloca esse símbolo aqui, né? Duas chaves aqui. O que você não pode fazer é mudar isso daqui. Conjunto vazio, ou ele é representado por essa simbologia, ou conjunto vazio é representado por duas chaves sem ninguém dentro. Essa é a representação do nosso conjunto vazio. Bem, continuando ainda, né? A relação entre os conjuntos. Bem, eu posso comparar um conjunto com o outro. Existem conjuntos que estão dentro de outro. Quando isso acontece, eu tenho alguns símbolos que eu posso utilizar. Por exemplo, aqui está o conjunto A, 1, 2, 3. Aqui está o conjunto B. No conjunto B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se você observar, o conjunto A está dentro do B. O A, ele está dentro do conjunto B. Então, na hora que eu vou representar isso daqui, eu posso colocar o conjunto A
e posso colocar o conjunto B. O conjunto A está dentro do conjunto B. O A está contido no B. O A é o menor, está dentro. O B é o maior. Os elementos do conjunto A é 1, 2 e 3. Os elementos do conjunto B, além do 1, 2, 3, eu tenho também o 4 e o 5. O que eu posso dizer aqui? Que o A está dentro do B, que o A está contido no B. Qual é o símbolo do está contido? O A está contido, vou trocar a cor da letra aqui para você ver quem é o símbolo do está contido no conjunto B. O A está dentro do conjunto B. Observe que a boca do sinal é sempre virada para o maior conjunto, mas eu só uso está contido quando eu tenho um conjunto dentro do outro. E como que eu represento isso? O menor está dentro do maior. Eu comecei escrevendo o menor, eu virei a boca para o lado do maior. Mas vamos supor que eu queira escrever o B primeiro. Se eu quisesse escrever o B, o que eu vou falar do B com relação ao A? O B está dentro do A? Não. O B é o que está lá de fora, é o A que está dentro do B. Então, como que eu faço isso? Eu viro a boca para o lado do maior. E como que eu leio? O B contém o A. Então, a minha leitura já me diz quem é está contido, quem é o contém. O menor está dentro do maior, ou seja, o menor está contido no maior. Se eu começar pelo maior, o maior contém o menor. Sempre para ser verdade, a boca do sinal vai estar virada para o maior conjunto. Eu gosto sempre de usar esse exemplo aqui também, ó. Aluno, sala de aula. Quem é maior? Eu sei que o aluno está dentro da sala de aula, não é isso? Eu vou virar a boca do sinal para a sala de aula. A sala de aula é o maior conjunto. O aluno está dentro da sala de aula. O aluno está contido na sala de aula. Mas se eu começasse a falar da sala primeiro, da sala de aula primeiro, para depois falar do aluno, para ser verdade, eu vou virar a boca para o lado do maior, da sala. A sala é maior. O que eu digo? A sala contém o aluno. Não é isso? A sala não está dentro do aluno, é o aluno que está dentro da sala. A sala contém o aluno. Então, essa simbologia de contém ou está contido não é tão difícil para você pegar, mesmo que você na hora confunda os nomes, para ser verdade, a boca do sinal tem que estar virada para o maior conjunto, para ser verdade. Quem é o maior conjunto aqui? É o B. Então, eu virei o sinal para o lado do B. Eu leio o A está dentro do B, porque o B é o segundo, é o maior. Agora, o B é o maior, eu comecei com ele. Eu virei a boca para o lado dele. O B contém o A. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, quando que eu uso o sinal de estar contido de contém? Só quando eu tenho um conjunto dentro do outro. É o simbologia de inclusão. Tá certo? Ah, professora, mas se não estivesse um conjunto dentro do outro, eu diria que ele não está contido. Ou então, ele não contém. É só você cortar, tá? A ideia é a mesma ideia que a gente mantém. Então, vamos ver, um conjunto está dentro do outro, ou um conjunto contém o outro, e isso quando eu tenho um conjunto dentro do outro, né? Muito bem. Uma coisa eu posso falar o seguinte, propriedades com relação a essa inclusão. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. O conjunto vazio está contido no conjunto B. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Ele está contido no conjunto A. O conjunto vazio, ele está contido no conjunto F, porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. E todo conjunto está contido dentro dele mesmo. Se você ver um exemplo, não é tão difícil de você entender. Conjunto A. 1, 2, 3, certo? Na hora que eu represento o conjunto A aqui, 1, 2, 3. Os elementos 1, 2, 3 estão dentro do conjunto A, que é o próprio conjunto A. Todo conjunto está contido dentro dele mesmo, propriedade reflexiva.
Agora, a propriedade transitiva diz o seguinte: se o A está contido no B e o B está contido no C, então o A também está contido no C. Também não é difícil a gente entender. Olha só, o A está dentro do B. Aqui está o A, aqui está o B. E o B está dentro do C. E o B está dentro do C. Se o A está dentro do B e o B está dentro do C, eu também posso dizer que o A está dentro do C, certo? Um está dentro do outro. O A está dentro do B. O B está dentro do C, então automaticamente o A também está dentro do C. E se o A está dentro do B e ao mesmo tempo o B está dentro do A, eu estou dizendo que os conjuntos são iguais. Quando um conjunto quando o A está contido no B e o B está contido no A, é porque os conjuntos são iguais, certo? O A está dentro do B. Aqui está o A. Ele está dentro do B e ao mesmo tempo o B está dentro do A. Para que isso aconteça, esse conjunto pode ser chamado de A ou B, é o mesmo conjunto. Igualdade de conjuntos. Quando que eu digo que um conjunto é igual ao outro? Um conjunto é igual ao outro quando ele tem os mesmos elementos. Olha o conjunto A, 1, 3, 4, 5. Olha o conjunto B, 5, 3, 4, 1. Apesar da ordem escrita ser diferente, representa os mesmos elementos. É o mesmo conjunto. Na minha sala de aula, né, eu tenho os elementos a Maria, a Joana e o José. Muda eu falar José, Joana e Maria? Não muda, porque são as mesmas pessoas que estão dentro da sala de aula. São os mesmos elementos do meu conjunto. Então, a ordem que eu coloco os elementos não importa. É lógico que a gente procura colocar sempre em ordem crescente, tá certo? Para ficar uma coisa mais bonitinha, mas a ordem não importa. Então, este conjunto A, ele está igual ao conjunto B. Então, quando que dois conjuntos são iguais? Quando eles possuem os mesmos elementos. Continuando, vamos mais um pouquinho. Número de elementos de um conjunto. Olha o conjunto A aqui. Ele é formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quantos elementos tem o conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Se eu quero dizer a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto A, eu coloco N de A. N de A é igual a 10. Olha aquele exemplo do conjunto das vogais, ó. O conjunto A é formado pelas vogais A, E, I, O, U. Quantos elementos tem o conjunto A? Esse conjunto A, eu escrevo N de A, número de elementos do meu conjunto A. Quantos elementos tem? Quantas vogais nós temos? 5. Então, eu venho aqui, coloco 5, certo? Esse N de A quer dizer número de elementos do conjunto A. Agora, subconjuntos de um conjunto. Na sala de aula, que eu tenho lá 10 alunos, eu posso simplesmente pegar uma corda e chegar perto de uma aluna só e limitar essa aluna, colocar uma corda ao redor dele. O que eu estou fazendo? Eu estou formando um outro conjunto. Esse conjuntinho, ele é menor, ele está dentro de um conjunto maior. São chamados de subconjuntos. Então, dentro de um conjunto grande, eu posso formar subconjuntos menores, certo? Aqui eu tenho um conjunto B. Ele tem 3 elementos. Se eu perguntar para você qual é o N de B, você vai me dizer que o B tem 3 elementos, é igual a 3. Agora, se eu quiser formar conjuntinhos menores, usando esses elementos do B, eu posso, por exemplo, formar o conjunto só com 0, de um elemento só. Eu tenho um monte de aluno, eu vou lá, pego uma aluna e passo uma cordinha aqui ao redor dela. Eu estou formando um conjunto só de um elemento. E esse conjunto está dentro de um conjunto maior, por isso que eu falo que é um subconjunto. Mas eu poderia formar com a outra aluna também, com outro número, só com 1. Mas eu poderia formar também só com 3. Já formei todos os subconjuntos de um elemento. 0, 1 e 3. Mas se eu quisesse pegar uma cordinha, pegar 2 alunas ali e passar uma cordinha ao redor dela, eu poderia também formar subconjuntos de 2 elementos. Como que seria? Eu poderia pegar, por exemplo, o 0 e o 1. Mas eu poderia pegar também o 0 e o 3. O 0 e o 3. Mas eu poderia pegar também o 1 e o 3.
certo? Agora, o que eu poderia fazer também? Eu já peguei todos de 2 elementos, o 0 com 1, o 0 com 3, o 1 com 3, já. Mas eu poderia pegar também de 3 elementos. De 3 elementos seria quem? O 0, o 1 e o 3. Pronto. Já formei subconjuntos aqui. Só que eu esqueci de um. Eu poderia chegar na sala de aula e formar um subconjunto e não usar elemento nenhum, que seria o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio, por isso que ele está contido em qualquer conjunto. Então, quem são os subconjuntos deste conjuntinho B? 0, 1, 3. É o vazio, são aqueles formados por um elemento, são aqueles formados por 2 elementos e o formado por 3 elementos, certo? Se você pegar esses subconjuntos aqui e você com a sua mão, ó, colocar uma chave aqui, você formou todos os conjuntos dos subconjuntos aqui desse conjunto B. E esse novo conjunto que você chamou, a gente chama de P de B. É o conjunto das partes do conjunto B. E se você olhar quantos elementos ele tem, se você contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número de elementos dele é 8. Então, esse P de B aqui, ó, que é formado por todos os subconjuntos do conjunto B, eu chamo de P de B. Esse é o P de B, uma simbologia, P de B. P quer dizer o quê? Conjunto das partes do conjunto B. E se eu quiser me perguntar para vocês quantos elementos tem o P de B, eu já contei, tem 8. E eu já sabia que seria 8, por quê? Olha só, eu posso usar uma espécie de uma fórmulazinha que eu consigo explicar muito bem de onde saiu em análise combinatória no segundo ano. Por que desse 2 aqui, né? É sempre a base 2 elevado ao número de elementos que tem o conjunto. Esse n é o número de elementos do conjunto. Seria 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Por isso que eu tenho 8 subconjuntos. Vou dar uma melhoradinha aqui, vou colocar mais um exemplo para vocês. Olha só, imagine que eu tenho o conjunto E. O conjunto E, ele é formado por esses elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar todos os subconjuntos aqui, eu não vou fazer todos, que vai demorar muito, né? Mas se eu fosse fazer todos os subconjuntos aqui, eu começaria primeiro assim, vazio. Depois eu pegaria todos que têm um elemento só o 1, só o 2, só o 3, só o 4, só o 5. Deixa eu melhorar isso aqui, só um minutinho, só o 4, depois só o 5. Todos de um elemento eu já fiz. Eu faria de 2 agora, de 2 elementos. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 5, 2 com 3, 2 com 5, 3 com... Depois eu pegaria de 3 elementos, depois de 4, depois de 5, certo? O último, eu sei que seria esse próprio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse seria o último, que seria todos os elementos. Agora, isso daqui são todos os subconjuntos desse conjunto. Quanto que seria o sem eu fazer? Eu sei que basta usar aquele recurso que eu expliquei agora na aula, na tela passada. É a base 2 elevado ao número de elementos que tem. Eu tenho 5 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 2 elevado a 5, 32. Ou seja, eu vou ter 32 subconjuntos. Agora, se eu vir aqui, colocar uma chave aqui, eu formei um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos desse conjunto E. Eu chamo isso daqui de P de E. Quantos elementos tem um P de E? 32, porque eu consegui 32 subconjuntos. Ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo? Bem, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar com operações entre conjuntos. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou fazer uma revisão rapidinha aqui com vocês, tá? Vamos lá, o que nós falamos? Isso é bem interessante, né? Porque a gente fecha aqui. O que nós falamos? Nós falamos que todo conjunto tem um nome e ele é representado por uma letra maiúscula.
certo? E os elementos, se forem letras, você vai colocar sempre, de preferência, letras minúsculas. Por exemplo, A, B, C, D. O meu conjunto ele pode ser finito ou infinito. Se for infinito, você coloca reticências, né? Nós falamos que existe o conjunto unitário, que tem um elemento só, existe o conjunto vazio, que não tem elemento, que o conjunto vazio é representado ou por esse símbolo aqui, né, que é um zero cortado, ou por esse símbolozinho aqui, certo? Esse é o conjunto vazio. Aqui, ó, deixa eu representar de novo, assim, ou então assim, né? Esse é o conjunto vazio. Falamos do conjunto universo, que é o nosso maior conjunto que a gente está trabalhando naquele momento, tá? Ele pode mudar, o meu universo pode ser naquele momento a minha cidade, mas o meu universo pode ser naquele momento o meu estado, o meu universo pode ser naquele momento que eu estou analisando o meu país. Então, o conjunto universo é o maior conjunto do qual eu estou analisando naquele momento, né? E se eu tiver um conjunto dentro do outro, né, vou pegar um outro exemplo aqui, esse foi o conjunto E, vou chamar de conjunto A agora. O conjunto A é formado pelos elementos A e B, pronto. Aqui eu tenho o conjunto A totalmente dentro do conjunto B. Então, vamos ver, quais são os símbolos que nós aprendemos? Pertence ou não pertence? Quando que eu uso pertence ou não pertence? Eu uso quando eu estou falando do elemento para o conjunto. O A pertence ao conjunto E. Isso é uma verdade. O A também, ele pertence ao conjunto A. O B pertence ao conjunto E. Aqui é elemento, tudo minúsculo. O C pertence ao conjunto E. Agora, quando eu vou relacionar dois conjuntos, o A e o E, se eu tenho um conjunto dentro do outro, quem é o maior conjunto? É o E. Então, para ser verdade, eu coloco o símbolo virado para o E. Não importa a ordem que eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei o A primeiro, aqui eu coloquei o E depois. Eu viro para o lado do E. Se eu tivesse escrito o E primeiro e o A depois, para ser verdade, eu deveria virar o símbolo para o lado do E, que ele é o maior. Como que eu leio isso? O A está dentro, porque o A é o menor, o A está dentro do E. O A está contido no E. O E, que é o maior, contém o A. Bem, eu espero que tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Aguardo vocês para a próxima aula, tá? Beijinho.